Bom dia! Hoje um domingo especial, um domingo que a gente comemora e celebra o Dia das Mães. Eu queria começar agradecendo às mães por isso. Eu tive a chance de escrever um texto para a pastoral falando um pouco de como eu agradeço a Deus por essa forma que Ele desenhou para a gente nascer, passando 9 meses na barriga de uma mulher que cuida da gente e que nutre amor e esperança. E esse momento é muito especial, sabe? Porque a gente tem a chance de parar, refletir um pouco sobre mamães e agradecer a Deus por elas. Então eu queria começar com uma oração para que Deus abençoe as nossas mamães e agradecendo a Ele por esse privilégio de ser filho que todos nós temos. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelas mamães. Muito obrigado porque o Senhor desenhou assim a maternidade. E não existe ninguém hoje aqui que não tem uma mamãe, que não nasceu da barriga de uma mulher. Deus, obrigado por isso. É um privilégio poder ter vivido isso. Obrigado porque mamães cuidam de filhos todos os dias, em todo o mundo. Deus, abençoa essas mães que por muitas vezes a gente esquece e a gente não dá o devido valor. Deus, abençoe e nos ajude a celebrarmos isso, não só hoje, mas todos os dias. E Deus, que hoje, num momento tão difícil, em que a gente não pode abraçar, não pode se reunir, a gente não deixe de passar de algum jeito para as nossas mães, o quanto elas são importantes para nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse Dia das Mães é diferente. A gente está longe e isso não é fácil. Durante esse tempo de quarentena, a gente viu um monte de problemas, um monte de coisa difícil que a gente enfrenta. A gente viu que é muito difícil ficar em casa muito tempo. A gente viu que a gente sente falta de sair, de poder fazer as coisas. A gente viu que trabalhar em casa cansa mais do que trabalhar fora de casa, às vezes. Eu dediquei algum tempo para pensar em que oportunidade que Deus nos dá durante essa quarentena. O que a gente tem de oportunidade que a quarentena proporcionou. Sexta-feira eu tive a chance de estar com a SAF na reunião de oração pela família. E eu disse para elas que uma das coisas que Deus proporcionou para a gente foi a chance de estar mais tempo com a família. Eu sei que isso não é verdade em todas as casas, mas em muitas delas, você está em casa e tem mais tempo com seus filhos. E mesmo que você esteja trabalhando e tenha que sair, você não tem como ir para o cinema, você não tem como ir num restaurante. Então, seu tempo livre está sendo com a sua família. E é um desafio, porque nem todo mundo estava acostumado com isso, mas é uma alegria poder passar tempo com a família. Hoje eu queria falar de mais duas oportunidades. Eu queria primeiro pregar e nesse sermão falar um pouco sobre comunhão e depois falar sobre culto familiar, o culto que você pode fazer em casa, isso na aula de escola dominical. Então vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 133. Eu queria pedir que todo mundo em casa tirasse esse tempo para isso mesmo. Acalma seu coração do que você está fazendo. Pega a sua Bíblia. Salmo 133. Amém. O Salmo diz assim, eu vou ler e peço que você acompanhe com temor e reverência. Essa é a palavra do próprio Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra. Palavra perfeita, viva, eficaz, suficiente, inspirada, inerrante, palavra poderosa.
Deus, que essa palavra transforme o nosso coração hoje e nos mostre a maravilha que é a comunhão. Que durante esse tempo de quarentena a gente possa aprender a cada vez dar mais valor a isso. Para a honra e glória do seu nome. Amém. Então, para mim, uma das oportunidades que essa quarentena nos trouxe foi a chance de parar, refletir e valorizar a comunhão. Nunca oramos tanto pedindo para ser possível comunhão. Eu vejo isso em todo lugar. Sexta-feira eu estive com a SAF e esse era um pedido muito recorrente de oração. Que Deus possibilite que a gente se reúna de novo, se encontre. Ontem eu estive com um grupo de brasileiros lá nos Estados Unidos e o pedido era o mesmo. Deus, que a gente possa se encontrar de novo e ter comunhão de verdade juntos. Com os adolescentes que eu encontrei também, é o mesmo pedido. Deus, que a gente possa estar junto. Parece que nunca se deu tanto valor para essa comunhão. O tanto de domingo que você ficou em casa e não quis ir para a igreja e desanimou, eles parecem estranhos hoje. Quando tudo que você quer é poder ir para a igreja, encontrar seus irmãos. Parece verdade aquele dito de que a gente valoriza o que a gente perde. E o fato da gente ter ficado um tempo sem poder estar aqui juntos fez a gente amar mais e dar mais valor a isso. Irmãos, a Páscoa foi triste. Foi triste, uma Páscoa de lamento, de olhar para a igreja vazia. Eu lembro do texto de Joel, onde, por causa dos gafanhotos, não tinha sacrifício, não podiam reunir lá e fazer sacrifício. Não estava tendo aquele culto que eles costumavam fazer. E como os sacerdotes se lamentavam, rasgando suas roupas, colocando cinza na cabeça, porque não podiam estar juntos, não podiam adorar a Deus juntos. E é assim que a gente se sente. Seus pastores, seus presbíteros, os líderes dessa igreja sofrem de não poder ter todo mundo aqui junto. E eu sei que você sofre de não poder estar aqui conosco. Eu peço que você use esse tempo para refletir acerca do valor de estarmos todos juntos aqui. Esse salmo é um salmo de romagem. É um dos salmos que o povo cantava enquanto caminhava em direção a Jerusalém. Então veja, todo Israel, uma vez por ano, precisava sair da sua casa e caminhar em direção a Jerusalém para poder celebrar juntos a Páscoa. Esse momento era um momento muito importante para a nação. Imagina, toda a nação, todo o povo ia junto, caminhando lá até Jerusalém e todo mundo se encontrava. Gente que talvez não se via desde o ano anterior. Esse era um momento de muita alegria. Lembra, era tão presente e todos eles andavam tão juntos que quando Jesus fez isso ainda criança com a sua família, os pais dele demoraram a perceber que ele não estava com eles, que ele tinha ficado lá. E por que demoraram a perceber? Porque era todo mundo junto, uma família. Então eles acharam que Jesus estava com outras pessoas lá, não tinha problema. Esse momento eles cantavam salmos como esse. Eles tinham salmos de adoração a Deus por vários motivos, mas esse salmo era de encorajar e mostrar a alegria que eles estavam, de poder juntos irem adorar. Bom, esse salmo provavelmente foi escrito por Davi, ele é atribuído a Davi, e provavelmente depois que Davi conseguiu unificar o reino. Veja, quando Israel conquistou a terra, cada tribo foi para o seu canto, e Josué morre, e a Bíblia fala que cada um fazia como lhe agradava. Então, virou uma confusão. Por várias vezes, tribos atacaram umas às outras. O povo de Israel não vivia em paz.
Deus levantou juízes durante essa época, e juízes vieram e lideraram o povo, ou parte do povo, em vitórias, em alegrias, em volta para Deus. Mas isso se esvaía e nunca era a nação toda como deveria ser. Então o povo pediu um rei, e Deus deu Saul, mas Saul não foi um bom rei. Saul era o rei que o povo queria e não o rei que Deus queria. E o que aconteceu foi que Saul não seguiu o que Deus queria. Depois disso veio Davi. E com a morte de Saul, a tribo de Judá ficou com Davi, ungido de Deus. Mas as outras 11 tribos se rebelaram. Houve guerra civil em Israel, uma guerra sangrenta. E quando essa guerra acabou, é que ele escreve esse texto. Veja, essa união que está falando aqui, de como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é muito significativa para esse povo nessa época. Eles estão falando de uma união política, agora todo mundo tem um rei. Eles estão falando de ter paz em todo o reino. Agora eles podem finalmente caminhar para Jerusalém juntos, como um só povo, irmãos. O primeiro versículo fala de ser bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não tem muito o que explicar nesse versículo. Estar junto é bom, estar junto é agradável, é prazeroso. Davi então traz duas figuras para representar essa união e como é bom que ela aconteça. Primeiro ele fala no versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A figura aqui é o óleo descendo sobre Arão. Bom, esse óleo é um óleo muito especial. Esse óleo não é um óleo que acontecia todo dia. A receita para fazer esse óleo foi dada pelo próprio Deus a Moisés, e esse óleo só poderia ser usado na ocasião de ungir um sacerdote. O óleo era muito precioso e muito caro. Era um óleo muito cheiroso, feito com as mais finas especiarias ali, para uma ocasião muito especial. Mas Davi não está falando só que é o óleo porque a comunhão é preciosa. Davi fala do óleo quando derramado sobre Arão. Arão foi sacerdote, e aqui ele representa o sacerdócio em Israel. Veja, está falando de o óleo sendo derramado no momento da unção como representante da união de Israel. O óleo ele era derramado, e quando fala até a gola de suas vestes, não está falando da gola aqui em cima, mas do fundo, do final das vestes, da gola inferior da túnica que ele estaria usando. A ideia é que o mesmo óleo passa sobre a cabeça, a barba e sobre todo o corpo de Arão. E é assim a união. A união que está representada pelo mesmo óleo por todo o corpo é assim conosco. Paulo explica isso. Ele fala que nós todos temos um só batismo, um só Espírito. E essa é a união que temos. Mas veja, Arão era sacerdote, e aqui ele representa a religião de Israel. Davi está comparando a união com a forma que eles tinham de adorar a Deus, de se comunicar com Deus. A união é tão maravilhosa que ela faz isso. O pastor Elias Medeiros, que é professor num seminário reformado lá no Mississippi, nos Estados Unidos, ele fala uma coisa que me marca bastante. Ele fala que a comunhão é a base para a perseverança. Ele está dizendo da perseverança dos santos, daquela doutrina que a gente acredita que alguém salvo permanece salvo, porque Deus protege essa pessoa de deixar de ser salvo. E ele fala que Deus faz isso através da comunhão, através da igreja, dos seus irmãos. Como que ele fala isso? Ele fala baseado em Hebreus 10, 25, que fala, não deixa de congregar, como é costume de alguns,
mas fiquem encorajando uns aos outros. O problema de você deixar de congregar, o problema de você não ter contato e comunhão com seus irmãos é porque você não vai ter quem te encoraje, trabalhe com você. Você precisa disso. Você precisa disso para você crescer na fé. A gente sofre de não poder estar aqui porque isso é bênção para a gente como igreja. Estarmos juntos aqui, com um encorajando o outro, com um ajudando o outro. Cantarmos juntos, orarmos juntos, sofrermos juntos e nos alegrarmos juntos, como Paulo fala em Romanos 12. Assim a gente cresce. Deus é bom conosco, sempre bom. E Ele não permitiu que a gente ficasse completamente desamparado nesse aspecto. A gente tem tecnologia hoje que nos possibilita adorarmos juntos, orarmos juntos, conversarmos, estarmos juntos. Mas eu espero que você, durante esse tempo, aprenda a dar mais valor. A quando você está sofrendo, ter alguém que pode te ajudar. A quando você está alegre, alguém se alegrar com você. A orarem com você, a te ensinarem, te encorajarem, te repreenderem. Essa comunhão é maravilhosa. Mas Davi não para por aí. Davi faz outra comparação no verso 3. Davi diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Afinal, o que é esse orvalho do Hermon? Hermon é um monte muito alto, o monte mais alto da região de Israel ali. Fica bem no norte de Israel, hoje na Síria. Esse monte ele tem neve no seu topo quase o ano todo. E desse monte desce uma névoa grossa, como um orvalho. E o vento empurra esse orvalho por todo o reino de Israel. Aqui Davi diz que esse orvalho desce sobre os montes de Sião. Sião fica no sul de Israel. Hermon fica no norte. Ele está falando de um orvalho que passa por todo o povo. Novamente, ele simboliza união com algo que une todo o povo. Todo o povo recebe desse orvalho. Veja, Israel está num lugar deserto. Israel está situado numa localidade que depende muito de Deus. Quando tem chuva, eles têm boas colheitas. Quando não tem chuva, sofre com secas. A gente vê isso na Bíblia, por várias vezes secas levaram à fome. Num lugar assim, água é extremamente preciosa. Novamente, Davi está usando algo muito precioso, muito caro para o povo. Mas é mais do que caro para o povo porque é precioso, mas é porque une todo o povo. A comunhão, ela é extremamente preciosa, mas ela é super importante. Primeiro, porque é a forma da gente crescer na fé. Mas aqui Davi vai mais longe. A água não era só importante nesse aspecto religioso, mas mesmo um pagão não vive sem água. A Bíblia diz isso o tempo todo. Deus não fez a gente para viver sozinho. Lembra de Gênesis 2:18, quando Deus faz o homem e diz: olha, não é bom que o homem viva só. Deus separa o povo de Israel, mas separa para viverem juntos. Deus chama primeiro a família de Abraão e assim por diante. Sempre um povo junto. Isso é tão verdade que todas as ordenanças do Antigo Testamento aconteciam com o povo junto. Ninguém nunca fez as coisas sozinho. Deus não planejou assim. Isso é verdade também no Novo Testamento. Jesus, ele traz sempre o povo para ficar junto. E mesmo as ordenanças, como a ceia e o batismo, não acontecem sozinho. A gente sofre sem poder cearmos juntos aqui.
Deus programou nosso corpo, nós, para vivermos juntos. Viver em isolamento social dói, porque a gente precisa disso. Como é bom, como é gostoso, como é agradável que a gente possa estar junto. Repara em algo importante sobre essas duas figuras. Não era Arão que derramava o óleo sobre ele mesmo. O sacerdote não se ungia. Um profeta, o rei, alguém o ungia sacerdote. O Monte Hermon não decide para onde vai o seu orvalho. A união, ela não é completamente dependente de nós. É o próprio Deus que dá a base, o fundamento dessa união. Cabe a nós, sim, não lutarmos contra ela, mantermos essa união, como Paulo fala para os Efésios. A gente precisa lutar para permanecer amando, para permanecer em comunhão. Talvez o fato desse óleo ser raro e da água no deserto ser rara faça a gente refletir que comunhão verdadeira por muitas vezes é rara. Mas isso é triste. Eu me alegro por ser parte da primeira igreja e por tantas vezes ter presenciado comunhão verdadeira aqui. E me entristeço por nesse momento a gente não poder estar aqui junto. Mas você tem a chance de primeiro agora refletir e valorizar a comunhão. E quando voltar a fazer festa, de estar junto novamente com seus irmãos. E que o estar junto nunca mais seja mesmo, mas seja muito mais valorizado por você. Davi termina o salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali no Monte Sião. Ali em Jerusalém, onde todos estão juntos. Onde, depois de cantar essa música e caminhar por alguns dias, chegaram para estar todos juntos em comunhão. É com o povo de Deus unido, juntos, que temos a bênção de Deus, que temos vida para sempre. Meu irmão, eu quero pedir que você não perca essa bênção, não perca essa vida de comunhão. Agora, nesse momento de isolamento, que você não pode estar aqui, ligue para os seus irmãos. Aprenda a fazer chamadas de vídeo e faça com o máximo de frequência que puder. Participe de tudo que a igreja tem oferecido. A gente tem lutado para gerar momentos que a gente possa estar junto. Seja em reuniões de oração, seja em reunião por idade, a UPA, a Mocidade tem feito. Meu irmão, não perca a oportunidade de estar junto com seus irmãos, mesmo que por vídeo. E use esse tempo para refletir sobre o valor e a alegria de estar junto aqui na igreja. Que esse momento mude o seu relacionamento com as outras pessoas. Para que quando você voltar, você não perca nenhuma oportunidade de abraçar seu irmão. Ali, ordena Deus a sua bênção. Eu queria terminar citando como João fala na sua terceira carta. 3 João, versículos 13 e 14. O que está acontecendo? João está com um problema para resolver nessa carta de um líder da igreja que não está aceitando os missionários. E ele manda então instruções de como proceder, mas no final da carta, João termina, é uma carta bem pequenininha, só tem um capítulo, uma página na sua Bíblia. João termina dizendo assim: olha, eu tenho mais coisa para falar, mas eu não quero falar isso com papel e caneta, com pena e papel. Eu quero esperar porque eu sei que a gente vai estar junto em breve para conversar. Eu digo isso porque esse versículo me faz perceber que, de fato, existem coisas que não são as mesmas longe, pela câmera ou por uma carta. Então, nisso eu lamento.
que a gente ore para que possamos estar juntos novamente. Valorizemos estar juntos. Vamos orar então? Deus, muito obrigado porque é o Senhor que gera essa união. É o Senhor que nos faz irmãos. Somos feitos irmãos por uma ação sobrenatural do Senhor, de enxertarmos na videira verdadeira. Mas Deus, somos tão pecadores. Desde Coríntios, quando Paulo escreve, até hoje, vivemos criando facções e diferentes caminhos dentro do cristianismo. A gente vê isso em larga escala, com denominações cristãs quase lutando entre si. Mas Deus, a gente vê isso dentro de cada igreja, às vezes. E quão triste que é perceber que a gente deixa de valorizar a comunhão, deixa de amar estar juntos, por se magoar ou por ter algum problema. Jesus lida com isso dizendo que a gente não deve nem adorar, entregando o dízimo, antes de resolver qualquer problema que possam ter contra a gente. A gente precisa trabalhar para viver em paz com todos, como diz Paulo. Deus, tem misericórdia de nós, porque a gente peca nisso. Nos ajude, nesse tempo de quarentena, valorizar mais o estar junto, o ter comunhão, essa bênção que o Senhor nos deu e que por tantas vezes a gente esquece. E Deus, nos ajude a, durante esse tempo, ligarmos um para o outro, usarmos a tecnologia que o Senhor nos providenciou, para que a gente não fique sozinho, para que a gente não fique longe. Mas Deus, porque a gente sabe que tem uma vantagem enorme de podermos estar juntos. Deus, a gente te pede que logo isso acabe, que a gente possa estar juntos aqui, adorando todos juntos ao Senhor. Deus, a gente quer se abraçar, a gente quer chorar junto, alegrar junto. E a gente pede por essa bênção. E que quando a gente volte com tanta certeza de que a comunhão é valorizada por nós, que a gente nunca mais seja o mesmo. Para a honra e glória do seu nome. Amém.